Hoje vamos dar prosseguimento, então, ao capítulo 17. Diz assim, então, Apocalipse 17, versículo 12 ao 18. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Então está aí a representação de todo esse capítulo 17, a grande meretriz, que é o tema principal aqui dessa noite. Apocalipse 17, 12. Então, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, os 10 chifres são os 10 reinos dentro do antigo Império Romano que formava o 7º reino. Somente para a gente relembrar. Um dos autores a respeito disso aqui, não receberam o reino, ainda não receberam o reino, nenhum reino na época de João, mas os reis receberão reinos quando os 10 forem formados dentro do território do Império Romano nos últimos dias. Os reis governarão por 3 anos e meio, independentes do anticristo, e então irão dar-lhe seu poder nos últimos 3 anos e meio desta era. O outro autor aqui do lado direito, receberão poder por 1 hora como reis juntamente com a besta. Essas 10 nações subirão ao poder antes do anticristo, compondo assim a 7ª cabeça. Então, elas serão tomadas pelo anticristo, o qual foi descrito por Daniel como ponta pequena. Isso está lá em Daniel 7. 1 hora se refere ao breve espaço de tempo em que essa confederação de 10 reis e o anticristo se manterá unida. Ela durará por cerca de 3 anos e meio e será destruída na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 13, 1, falando dos 10 chifres, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então isso representa, essa besta com 10 chifres e 7 cabeças, é a representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Daniel capítulo 2, bem no meio da nossa tela, 41 ao 45, aqui falando dos pés de ferro e de barro, o Império Romano revisto. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, ele está falando com Nabucodonosor, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procuraram se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Também em Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8, aqui falando do quarto animal sem descrição, que é o Império Romano, ou foi o Império Romano, os 10 chifres e o chifre pequeno, que é a Roma revista e a Grécia revivida. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Sobre os 10 chifres ainda, também Daniel 7, 19 ao 22, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E logo na sequência aqui ele tem a interpretação da visão. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorava toda a terra, e a pisava aos pés, e a fará em pedaços. Falando do Império Romano. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, aqui a Roma revista, que se levantarão daquele mesmo reino, do Império Romano. Então nós cremos que esses 10 chifres, esses 10 reis se levantarão ali naquele território onde antes era o Império Romano. E depois deles se levantará outro, aqui a Grécia revivida, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 10 provas de que os dedos dos pés e os chifres são a mesma coisa. Primeira prova que ele traz. O número é o mesmo, 10 e 10. 2. Todos coexistem e pelejam contra Cristo no Armagedon. 3. Todos coexistem depois de Roma e são uma revisão dela. 4. Todos estarão ligados à mesma besta ao mesmo tempo. 5. O pequeno chifre de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 17 são a mesma coisa e se levantarão após os 10 reis e do meio deles. 6. Eles se tornarão súditos do mesmo homem ao mesmo tempo. 7. O reino de Deus e de Cristo será estabelecido nos dias da existência deles. 8. Eles entregarão seu poder ao mesmo homem durante o mesmo tempo. 9. Os 10 chifres equivalem ao 7º reino de Apocalipse 17. Eles sucederão o 6º reino, ou Roma, e precederão o 8º reino, ou o reino do Anticristo. Os 10 dedos e os 10 chifres de Daniel 2 e Daniel 7 também saem de Roma, sucedem Roma e precedem o reino do pequeno chifre, ou o reino do Anticristo. Por esta razão, devem ser a mesma coisa.
E a 10ª prova que ele traz: os 10 chifres em ambos os livros reinam antes e depois da besta ou do pequeno chifre. O seu reino antes dela é diferente do reino que vem depois dela. Antes da vinda da besta, são independentes, mas depois que ela vem para assumir o poder, sujeitam-se a ela. Eles controlam o 7º reino. Ela controla o 8º reino. Portanto, devem ser a mesma coisa. Apocalipse 17:13. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Os 10 reis concordarão em entregar seu reino para o anticristo, mas continuarão como reis sob a autoridade dele e pelejarão contra Cristo no Armagedon. Vamos aos comentaristas. Esse aqui da esquerda. Este tem o mesmo intento. As 10 nações que formam essa confederação, que forma a 7ª cabeça, estarão de acordo quanto a aliar-se com o anticristo, porque não têm poder para opor-se a ele com sucesso. E a respeito desse tema, entregarão seu poder e autoridade à besta, refere-se ao anticristo, agora com pleno poder e compondo o 8º reino, como está descrito no versículo 11. Aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 17, lá no versículo 17, sobre esse tema aqui deles terem um só pensamento, diz assim o texto bíblico: porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Ezequiel 38, do versículo 10 ao 12, aqui sobre o tema poder e autoridade à besta. Aqui Gog invade Israel nos últimos dias. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente, e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança. Todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Apocalipse 17:14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estarão com o Cordeiro. Combaterão contra o Cordeiro. Isto prova que os 10 reis ainda não vieram. Eles não estão aqui agora, mas ainda virão e pelejarão contra Cristo no Armagedon. Vamos ao segundo comentarista. Combaterão contra o Cordeiro também. Tem a ver com o anticristo que ataca Israel na batalha do Armagedon. Satanás odeia Israel por muitos e variados motivos, mas acima de tudo por causa de Jesus. Portanto, atacar Israel é atacar o Cordeiro. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis, todo santo de Deus que tenha vivido. Tanto judeus como gentios voltarão com Cristo na segunda vinda. Pelejarão eles. Apocalipse 16, 13 e 14. Aqui a congregação para a batalha do Armagedon. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro os vencerá. Vamos deixar alguns textos bíblicos claramente aqui registrados, para que todos saibam quem vai vencer no final. Salmo 2, versículos 7 ao 9. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro.
Salmo 21, do 8 ao 12. Batalha do Armagedon. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Também quero deixar registrado, Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Salmo 136, versículo 2 e 3. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Daniel 7, do 25 ao 27. O reino eterno. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos deles, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a seção do tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui, como o próprio texto de Daniel fala, os eleitos e fiéis também vencerão e reinarão. Salmo 149, dos 5 ao 9. Os fiéis louvam a Deus. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. E aqui, ao anjo da igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, 21, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 17, 15, o anjo disse ainda, as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. As águas, então, são os muitos povos que formam o 8º reino. Povos, multidões e nações e línguas, isso cobre o mundo todo e nos diz que bilhões morreram e foram para o inferno como consequência de terem seguido falsas religiões. Então as águas, ficou bem claro, deixo alguns textos aqui a respeito. Apocalipse 17, 16, os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Os 10 reis e o anticristo se voltam contra a prostituta no meio da 70ª semana de Daniel, para que a besta possa ser adorada nos últimos 3 anos e meio. Vamos aos comentários. Esses 10 chifres, aqui temos a destruição da grande prostituta, o sistema religioso apóstata, que domina os 10 reinos, enquanto o anticristo está vindo para reinar sobre eles. Isto acontece no meio da 70ª semana de Daniel, pois é quando os 10 reinos entregam seu poder ao anticristo. Mais um autor aqui à direita, são os que aborrecerão a prostituta. Ele diz aqui em outra versão, esses odiarão a meretriz. Pelo menos algumas, se não todas, das 10 nações da Confederação virão do Oriente Médio. O Islã governa essa região do mundo e é um domínio que quase destruiu esses países. A implicação é que a religião do Islã será sufocada por essa confederação. Então, para esse autor aqui, ele acredita que o Islã seria a religião ou será a religião predominante no
império aí desses 10 reis. E a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isso revela o fato de que as 10 nações sob o anticristo instituirão e realizarão uma campanha de eliminação da religião do Islã e, de fato, qualquer outra religião em sua esfera. Todas essas religiões serão substituídas pela adoração da besta, o anticristo. Então a meretriz será devastada. Jeremias 51, versículos 52 e 53, o juízo sobre Babilônia. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. E em toda a terra os feridos gemerão, mesmo que a Babilônia subisse aos céus e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria destruidores contra ela. E esses textos de Apocalipse 18 apontam, na verdade, para a Babilônia literal, a cidade de Babilônia. Diz assim, versículo 8, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo. Lá no versículo 15 a 17, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Também no versículo 19, porque em uma só hora foi devastada. A gente vai ver melhor isso a partir do capítulo 18, que nós vamos iniciar hoje. Apocalipse 17, versículo 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Deus pôs em seus corações que cumpram o seu intento. Embora as 10 nações tenham seu próprio programa, Deus o usará para realizar sua vontade. Até que se cumpram as palavras de Deus. Isso durará até que a grande tribulação tenha terminado, o que será na batalha do Armagedon, na qual essas nações serão totalmente destruídas. Então, em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Então, a gente vai ver alguns exemplos de textos bíblicos aqui, que Deus vai usar os próprios reis das nações para fazer isso. Apocalipse 17, 13, estes, os 10 chifres ou os 10 reis, têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esdras, capítulo 7, versículo 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Salmo 105, versículo 25. Virou o coração deles, o Senhor virou o coração dos egípcios, para que odiassem o seu povo, o povo de Israel, para que tratassem astutamente aos seus servos. O próprio Senhor fez isso, para que eles tivessem o desejo de sair dali. Provérbios 21, versículo 1 e 2, os reis são controlados por Deus. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E Jeremias 27, versículos 6 e 7, aqui o rei da Babilônia como instrumento de Deus. Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Poderíamos traduzir como meu escravo. Até os animais selvagens eu entregarei a ele, para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Mais textos até que se cumpram as palavras de Deus. Isaías 46, 10 e 11. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem,
porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Aqui a aceitação de Cristo por Israel após a sua vinda. Ezequiel 38, do 14 ao 16, o ataque de Gog contra a terra de Deus. Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você, muitos povos como você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Daniel 12, 7. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Lucas 22, 37. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Isso aqui é uma palavra lá de Isaías 53, que se cumpre em Jesus. Também o cumprimento da palavra em Cristo, João 13, 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele se referindo aqui ao Salmo 41, que fala de Judas, que iria traí-lo e que o traiu. João 19, 24. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Aqui é o Salmo 22. E João 19, do 28 ao 30, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Apocalipse 17, 18, último versículo desse capítulo. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como surgirá a cidade da meretriz? É possível que uma grande e poderosa cidade se levante entre o arrebatamento e a segunda vinda, com o espólio de cerca de 3 bilhões de pessoas que morrerão após a abertura do quarto selo, e em consequência da guerra deflagrada no toque da sexta trombeta. A cidade rica e poderosa se tornará a capital política, a sede econômica e o centro religioso do mundo. Essa cidade terá soberania espiritual e temporal sobre os reis da terra, pois abrigará o trono da besta. Por isso, tanto a meretriz quanto a cidade são chamadas de Babilônia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos experimentaram um período de grande crescimento econômico. As potências aliadas financiaram a reconstrução da Alemanha e do Japão e transformaram os escombros da guerra em prosperidade. Este dado histórico ajuda a entender que pode sim haver grande reunião de recursos financeiros e fortalecimento incomum da economia no pós-guerra. Os países supracitados, depois da Segunda Guerra, em poucos anos lograram prosperidade sem precedentes. Por que haveria de ser diferente no cumprimento da profecia de Apocalipse a respeito da Babilônia? A grande prostituta é uma cidade que tem um reino que impera sobre os 10 reis. Poderíamos colocar também
um subtítulo aqui para esse versículo final. A estrutura da meretriz. A grande cidade esbanjará riqueza e luxo, e se estribará, ou seja, se firmará, se sustentará, na segurança do casamento com o trono da besta. Ela acumulará poder e prestígio, riquezas, glória e fama através da exploração política, econômica e da mídia. Representada em Apocalipse 18, 17, por pilotos, navegadores, marinheiros e negociantes do mar, que, no tempo de João, eram os responsáveis pela propaganda de produtos, divulgação de notícias e difusão de ideias, costumes e crenças entre os povos. A mulher que viste a grande cidade refere-se à reconstrução da Babilônia, descrita em Apocalipse capítulo 18. Reina sobre os reis da terra. A Babilônia reconstruída não somente será um dos centros comerciais do mundo, mas também o centro religioso. O anticristo terá substituído o Islã e outras religiões por si mesmo, como aquele a ser adorado. Tudo começou na Babilônia e tudo terminará ali. Agora, a referência mais abaixo aqui da nossa tela. A queda da meretriz é anunciada pelo anjo e a ruína dela narrada com riqueza de detalhes no capítulo 18. O anjo não deixou de informar sobre as consequências da destruição do último império religioso, político e econômico do mundo, para todos os habitantes da terra. Nunca mais se ouvirá em ti sons de instrumentos musicais, ou alegria de viver, como ele coloca aqui. Nunca mais se acharão em ti artífices e artesãos, capacidade de criar, de recomeçar. Nunca mais haverá em ti ruído de moinho, para ele, preparo de alimento para a manutenção da vida. A luz da candeia nunca mais se acenderá em ti, ou reunião da família ao anoitecer. Nem voz de esposo e esposa em ti se ouvirá, ou formação de novos lares. Esse será o lamento dos desesperados, dos que depositarem nas estruturas humanas, na religião da besta e no trono de Satanás a sua esperança e razão de viver. Reconhecerão tarde demais que foram enganados. A visão da grande prostituta fascina. Poder, riqueza, luxo, ócio e vícios exercem atração sobre as pessoas em todos os tempos e lugares. Asaf, no Salmo 73, comprova que a grande tentação é pensar e agir como os ímpios. E aí ele cita aqui 2 Pedro 3, mas nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E assim finalizamos capítulo 17 de Apocalipse, versículo 18 agora, com os comentários. É muito interessante como as coisas se encaixam, né? Se a gente pegar hoje um mapa e ver aquela região lá do antigo Império Romano, você vai contar mais de 10 reinos. Então, assim, é perfeitamente plausível que haverá uma reconfiguração geopolítica ali naquela região para que venha esses 10 reinos, que hoje, segundo um autor aí que você leu, né, ele não existe ainda. Então, assim, isso casa perfeitamente com aquele conflito gigantesco, né, em que o anticristo vai costurar acordos, né, para tentar sanar, trazer aquela falsa paz, e depois de 3 anos e meio se revelar como o dominador dos reinos. É muito perfeita essa palavra de Deus. Só comentário que eu gostaria de deixar.